Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de ter a vida eterna. Eu me chamo Kílzia Helena. Hoje eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus. Quero já dizer aos irmãos que este nome é fictício, claro. Eu não posso me identificar. A obra que eu quero testemunhar é do amor de Deus por minha vida. E isso quando eu nem ainda o conhecia. Mas como diz a palavra de Deus, Ele nos amou primeiro. E isso sim é importante, mais do que o meu nome. Que Ele cresça e eu diminua. Eu sou uma ex-acompanhante de luxo. E isso não é o mesmo que fazer ponto nas esquinas. É diferente. As duas coisas são pecado e são humilhantes, mas são diferentes. Eu sou descendente de alemães. Vim com minha família do sul do Brasil para o Rio de Janeiro, procurando novas e melhores oportunidades para nossa família. Nossa vida mudou para melhor quando nós chegamos, mas também para pior. Para melhor porque o meu pai conseguiu um trabalho onde ele ganhava o suficiente para sustentar a família. E para pior porque, nesse mesmo trabalho, ele conheceu uma mulher com quem começou um caso. E isso fez minha mãe sofrer muito. Trouxe muito conflito à nossa convivência. Meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe. Eles viveram uma linda história de amor na adolescência. Ele dizia que ela era a luz dos olhos dele e era muito carinhoso e sempre atencioso com ela. Eu sempre admirei o amor entre os meus pais e sempre sonhei em viver um amor assim. Minha mãe estava sempre sorridente e alegre. Não tinha tempo ruim para ela, sempre com bom humor. Até que um dia eu cheguei de mansinho na cozinha e a via enxugando as lágrimas, enquanto ela preparava o café no fogão. Depois desse dia, tornou-se comum vê-la triste ou chorando. Nesses momentos, eu queria consolá-la, mas não sabia como. Então eu só me afastava e ficava triste também, por ela. Foi assim que nossa casa foi perdendo a alegria. Demorou um pouco para que eu entendesse o que estava acontecendo. Um dia em que estávamos na calçada de casa e ela estava conversando com a vizinha e eu brincando com a filha da vizinha, minha mãe falou algumas coisas sobre o meu pai e elas tentaram disfarçar. Falavam em código para que nós, as crianças, não entendessem, mas eu entendi. Eu disfarçava também. Fazia de conta que estava brincando e estava distraída, mas eu estava ligada na conversa delas e entendi tudo. Triste é quem pensa que esconde alguma coisa de criança. Não esconde. A vizinha disse à minha mãe que conhecia alguém que podia ajudar. Uma mulher que era poderosa e também generosa e talvez ajudasse se minha mãe tivesse coragem de se humilhar. E foi desse jeito que fomos parar na casa daquela bruxa, chamada Mãe Odete. Minha mãe me levou junto com ela, porque eu era a única filha mulher e por isso ela me levava para todo lugar com ela. Fomos então, a vizinha, ela e eu. Mãe Odete, como era chamada, morava a uns 5 quarteirões de nós e era muito temida por todos no bairro. É claro que só depois nós soubemos disso, que estávamos lidando com uma pessoa considerada perigosa. Ela nos recebeu muito bem. Nunca vi alguém ser tão gentil e feliz. Mas a felicidade morreu no rosto dela quando minha mãe disse que não tinha condições de pagar pelo trabalho que precisava que ela fizesse. Minha mãe chorava contando seus problemas com meu pai, seu sofrimento, sua dor e etc.
Houve um silêncio constrangedor. Eu lembro que tive muita vergonha pela minha mãe. Ver minha mãe ali se humilhando diante daquela estranha por causa do meu pai. Nesse momento eu tive raiva dele. Minha mãe estava desesperada mesmo. Aí a bruxa falou mais ou menos assim: veja bem, eu posso tirar seu marido das mãos dessa amante e devolvê-lo a você. Tenho poder para isso, mas é um serviço caro. Leva material e eu teria que me deslocar até um cemitério, subornar umas pessoas, etc. Resumindo, tem custo, tudo tem custo. Só que você está com sorte. Daqui a alguns dias eu terei que ir a este mesmo lugar entregar uma oferenda de outro cliente e posso aproveitar e levar a sua também. Só que eu não posso arcar com todos os custos. Portanto, eis aqui o que eu proponho a você. Eu faço um serviço para você e garanto que seu marido será só seu de novo. E em pouquíssimo tempo, porque eu sou generosa e meu coração se compadeceu de você. Porém, você permitirá que sua filha fique aqui comigo, me servindo por algum tempo. Automaticamente, elas três, nesse momento, olharam para mim. Eu olhei para minha mãe, pedindo socorro com um olhar. Eu pensei assim: eu nem devia estar aqui. Mas naquele momento, o olhar da minha mãe para mim me pedia socorro também. Ela queria que eu aceitasse. E na verdade, eu nem tinha muita opção. E eu vi isso nos olhos dela, que se eu me recusasse, ela daria um jeito de me obrigar. Então minha mãe se voltou para a bruxa e perguntou: que tipo de serviço ela faria? E por quanto tempo? E a bruxa Odete respondeu: ela teria que me fazer companhia até a chegada dos meus filhos. Arrumar uma coisinha aqui e acolá, ou limpar, nada demais, seria apenas tempo suficiente para pagar o seu trabalho. Mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, eu pensei. 6 meses é tempo demais. Até eu, uma criança, achei aquilo exagerado. A essa altura, eu já havia desistido e me conformado. Elas estavam negociando minha escravidão ali na minha frente. O que eu sentia era um misto de revolta e agonia que se misturavam dentro de mim. E eu não conseguia traduzir em palavras. Apenas lágrimas queriam vir aos meus olhos, mas eu segurei firme e não chorei pela minha mãe. Então era assim: eu ia para a escola pela manhã e depois ia direto para a casa da bruxa. Ficava lá até o cair da noite, quando minha mãe vinha me buscar. No começo foi muito sofrido para mim, porque eu saía da escola e não podia mais ir na casa das minhas amigas, não podia mais brincar, fazer as minhas coisas. Eu ficava perto da senhora bruxa, a dona Odete, enquanto ela recebia seus clientes e ficava à disposição para servi-la, caso ela precisasse de alguma coisa, para que ela não precisasse andar muito, porque ela já era meio idosa. Eu não sei dizer quantos anos exatamente ela tinha, mas ela já era idosa. E ela me tratava muito bem, pelo menos no começo. Me dava lanche toda hora, me oferecia chocolate, me chamava para ver TV com ela. Falava da sua infância, contava como sofreu, como perdeu os pais cedo e até chorava. E eu, às vezes, chorava com ela. E fui me afeiçoando. Depois, quando eu chegava, ela me mandava tomar banho. E no banheiro havia um balde com pétalas de flores ou rosas. Ela falava que era um presente, que aquilo faria com que eu fosse muito feliz e era para compensar por tudo que eu estava dando a ela com minha companhia. Quando ela falava essas coisas, eu me desmontava. Ela me fazia sentir que eu era uma pessoa boa.
A essas alturas, meu pai, que antes chegava às 9 da noite, voltou a chegar em casa às 5 da tarde. Parecia que ele e minha mãe estavam bem outra vez, e isso me dava alguma paz, e me dava também um sentimento de gratidão àquela bruxa. Depois, acho que lá pelo 3º mês, ela me apresentou aos espíritos para os quais ela trabalhava. Ela me falou seus nomes, que eu não vou dizer aqui, porque eu não vou fazer propaganda para o inferno. Me contou a história deles e me convenceu de que eu devia fazer amizade e entregar meu futuro a esses demônios, que eles me ajudariam, me protegeriam e me dariam riquezas. O discurso soou agradável, então eu aceitei. Eu não achei que seria um pacto ou qualquer coisa assim que me comprometesse pelo resto da vida com eles. Foi aí que um dia minha mãe demorou a me buscar e houve uma festa lá. Havia muita gente, muitos trabalhos. Eu não quero falar sobre eles, mas num momento em que mãe Odete estava tomada lá por aqueles espíritos, ela me chamou. Ela estava vestida de vermelho e preto, usava um batom muito vermelho, se requebrava toda e gargalhava. Eu fui até ela, meio temerosa, mas fui. E aí foi feito o pacto. Não quero contar também pormenores sobre isso, porque me entristece. No fundo, eu não queria aquilo, mas me deixei levar, sempre achando que não ia dar em grande coisa. Ela disse que seria minha madrinha e eu seria tratada como a princesa dela. E quando isso acontecesse, eu levasse champanhe ou pulseiras ou perfumes para ela. Então eu concordei. Não me pareceu nada muito perigoso. Ela pegou minha saia, abaixou até os quadris, deixando à mostra o umbigo, deu um nó na ponta da minha saia, soprou fumaça na minha cara, me fez beber com ela, dançar e celebrar com muita gargalhada o tal do nosso pacto. Eu não tinha nem noção de onde eu estava me metendo. Olhando para trás, eu consigo ver que depois daquele dia eu não era mais eu. Comecei a olhar para mim no espelho e desejei me arrumar. Comecei a preferir as peças curtas. Gostei de andar com a barriga à mostra, porque eu era magrinha e tal. E fui evoluindo na vaidade, no desejo e na vontade de me expor cada vez mais. Fiquei rebelde, parei de me preocupar com meus pais, só queria saber de estar na mãe Odete. Eu descansava lá, comia lá e às vezes dormia lá. Ela sempre me recebia muito bem e a casa era minha. Mãe Odete me presenteava com roupas, argolas consagradas da minha madrinha, shampoos, cremes, maquiagens, sandálias, tudo o que eu precisasse ela me dava. Era só eu pedir. Um certo dia, assim que acabamos de lanchar, mãe Odete me chamou. Ela segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e falou: chegou o dia de você começar a me pagar pelo trabalho da sua mãe. A essas alturas eu já confiava nela e faria tudo o que ela me pedisse. E ela pediu muito. Ela foi objetiva e clara. Disse que isso seria o nosso segredo. E isso me fez sentir especial. Ela disse: daqui a algumas horas um rapaz virá aqui te conhecer. Ele é alguém importante. Se você deixar ele te tocar como ele quiser, ele vai te recompensar bem. Vai ser rápido e você vai poder começar a me pagar pelo trabalho que eu fiz para juntar seus pais. Esse rapaz é enviado da sua madrinha. Você não precisa ter medo. Você me paga e fica com o restante. Eu olhei para ela e só disse: certo. Eu não tive medo. Eu só tinha coragem, muita coragem. Vinda da onde eu não sei. E foi assim.
Ela me arrumou, depois de tomar um banho com águas e pétalas de rosas, me perfumou, me vestiu e ficamos esperando. Quando ele chegou, eu me animei até. Ele era lindo, alto, loiro, de terno, perfumado. Parecia uma pessoa de outro mundo. O tipo de pessoa com quem eu não estava acostumada a lidar. Mãe Odete ficou um pouco conosco, mas depois nos deixou a sós. Ele então começou a me chamar de princesa. Eu não tinha nome, era só princesa. Quando ele falava essa palavra, eu me sentia à vontade e relaxava. Aí ele me tocava como queria, mas só isso. Acho que foi o acordo que ele fez com ela. Também não vou descrever aqui nenhum detalhe, senão eu não poderia contar a vocês esse testemunho. Mas foi isso. Ele me tocou, depois ele se tocou, se estimulou ali na minha frente, e vendo tudo aquilo, eu só me sentia anestesiada. Parecia que não era comigo que aquilo estava acontecendo. Parecia que eu estava longe. Depois, ele colocou um bolo de notas em cima do criado mudo e foi embora. Então, mãe Odete veio, pegou as notas, ficou com a maioria e me deu algumas. Ela me lembrou de que eu tinha que cumprir minha promessa com minha madrinha. Eu fiz isso e ainda fiquei com um bom dinheiro. Para mim era muito. Preciso parar um pouco aqui para dizer a vocês que com esse testemunho eu não quero criminalizar nem acusar nenhuma religião. Eu acredito que honestidade não depende de religião, mas depende da pessoa. Eu acredito que há pessoas más em todos os lugares, em todas as religiões e em todas as instituições. Então, por favor, se alguém da religião da Mãe Odete vai ouvir esse testemunho, por favor, não se ofenda. Esse é apenas o meu testemunho. Mas, voltando ao testemunho, depois daquele dia, Mãe Odete me disse uma coisa. Ela disse: aproveite a generosidade da sua madrinha. Não queira ser como a sua mãe, que não tem um centavo para nada e vive humilhada. Queira mais. Você pode ter muito mais. Você é linda, é alta, é loira, é jovem. Você pode ter o que quiser. E eu fiquei pensando na minha casa, na comida sempre escassa, nas minhas roupas velhinhas, porque meus pais nunca podiam comprar algo novo para mim. Nem uma mochila que eu precisava para ir à escola eles podiam comprar. Eu não podia andar perfumada como eu andava na casa da Mãe Odete. Eu era adolescente, eu sonhava, tinha desejos, queria coisas. Então nessa hora eu pensei, ela está certa, aqui é o meu lugar. E foi desse jeito que eu entrei na vida. Na semana seguinte, aquele rapaz voltou e dessa vez ele queria o serviço completo. E dessa vez ele me pagou o triplo. Mãe Odete disse assim: é melhor você dar a sua virgindade para alguém que tem como te recompensar, do que para qualquer um que vai te largar depois com o bucho na goela e acabar com a sua vida. Realmente eu tinha visto casos na escola de meninas que engravidaram do namorado e foram abandonadas por eles, até expulsas de casa pelos pais. Fez todo sentido para mim. Eu me achei a mais esperta, me senti a 1000 anos-luz daquelas meninas e até me senti grata àquela bruxa. Esses foram os acontecimentos e sentimentos que eu tive. E para mim só havia aquilo. A vida era aquilo. O que valia era aquele dinheiro todo na minha mão. Eu me tornei fria. Até eu me admirava disso às vezes. E percebi isso quando soube que meu pai estava no hospital. Como eu passava muito tempo com Mãe Odete, não sabia o que estava acontecendo em minha casa. Meu pai andava com depressão e depois foi parar no hospital, onde descobriram o câncer. Mas ele entrou em depressão depois que a amante dele morreu
com um mal súbito. Minha mãe descobriu isso porque ele contou tudo no seu leito, com medo de morrer sem o seu perdão. Eu pensei assim: no final das contas, cada um colhe o que planta. Foi ele quem procurou tudo isso. Eu dormia com ele às vezes no hospital, mas só para minha mãe ir em casa descansar. Mas eu estava distante e insensível. Não conseguia ter pena do meu pai. Minha mãe me chamou e disse que já era hora de eu voltar para casa, que a dívida com a bruxa estava paga e que ela estava se sentindo culpada porque nunca pediu que ela tirasse a vida de ninguém. Eu falei: mãe, foi a senhora que pediu para que ela resolvesse, e foi o que ela fez. O modo como ela fez não importa, o que importa é que o pai agora é só seu. Além do mais, eu gosto de lá e vou continuar lá. E dei as costas para minha mãe e fui embora. Meu trabalho na casa da bruxa Odete ia de vento em popa. Mãe Odete conhecia muita gente a quem oferecia meus serviços e nós ganhávamos muito. Ela me ensinou a fazer tudo o que os clientes gostavam. Em pouco tempo eu me vestia muito bem, usava os perfumes mais caros. Os anos passaram, meu pai faleceu, minha mãe resolveu voltar para o sul para ficar perto da família. Antes dela ir embora, nós conversamos. Eu contei a ela tudo o que estava acontecendo e ela me disse que já sabia, mas mesmo assim brigou muito comigo, quis me obrigar a voltar para o sul com ela e eu não queria, mas ela foi embora mesmo assim. Com o passar do tempo, eu me libertei da mãe Odete. Fiz uma clientela fixa e aluguei meu próprio apartamento na área nobre da cidade. E aí sim, eu comecei a viver no luxo. Eu saía com muitos empresários, casados ou solteiros, não me importava. Eu era um artigo de luxo que eles alugavam para um final de semana, numa praia ou no exterior. Eu conheci toda a Europa nessas viagens de trabalho. Claro que nem sempre era fácil. Eu também sofria quando tinha que suportar algumas manias doentes daqueles clientes. Quando voltava de viagem, sempre ia na casa da mãe Odete, pagar minhas promessas à minha madrinha. Afinal de contas, ela que me enviava os clientes. E essa era a minha vida. Por muitos anos eu vivia assim. Eu não confiava em ninguém e às vezes me sentia muito sozinha. Eu tinha noção de que eu não me casaria, não teria família. Que homem iria casar com uma mulher com o meu passado? Eu lembrava da minha mãe, do meu pai, da história deles na adolescência e quando eu pensava nisso, eu chorava e me lamentava pela minha vida ter tomado aquele rumo. Mas depois eu esquecia tudo. Eu planejava juntar muito dinheiro, voltar para o sul, para a casa da minha mãe e terminar os meus dias lá com ela, eu pensava. Talvez, quem sabe eu faça isso. Numa ocasião em que eu estava em Bruxelas, acordei, abri a janela e olhei para o céu. O dia estava lindo. Fechei os olhos para sentir o vento e o calor do sol. Foi aí que ouvi uma voz chamando meu nome. Abri os olhos assustada, olhei em volta, pensei que tinha sido o rapaz com quem eu estava, mas ele ainda estava dormindo. Então deixei para lá. Só que dali em diante, de vez em quando, eu ouvia uma voz me chamando. Era uma voz suave, eu não me assustava, mas ficava querendo saber de onde vinha e nunca encontrava. Quando voltei ao Brasil, minha mãe me ligou, falando umas coisas estranhas. Primeiro, que ela não costumava me ligar. A última vez que nos falamos, brigamos, e agora ela estava dizendo que me amava, que me perdoava e que tinha conhecido Jesus. Eu pensei, valei-me, minha mãe casou de novo. Eu perguntei, e como é esse Jesus? O que é que ele faz da vida?
Ela começou a rir e disse que viria me visitar para passar uns dias comigo para conversarmos melhor. Rapidamente eu disse: não, mãe, não precisa, pelo amor de Deus, deixa que eu vou aí. Eu não queria de modo algum que minha mãe viesse para o meu apartamento, ver o tipo de vida que eu levava. Então eu disse: eu vou tirar um tempo para ir aí, ver você, ver minha avó e todo mundo. E aí eu passo um tempo com vocês. E então nós ficamos assim. Dali a umas 2 semanas eu me organizei e fui para o sul. Antes de viajar, fui na mãe Odete e ela me aconselhou a não ir para o sul. Eu paguei o que eu devia a ela, dei os presentes à minha madrinha e fui embora pensando: agora deu. Eu não obedeci a essa bruxa nem quando ela me explorava, não é agora que ela vai começar a mandar em mim. E saí de lá direto para o aeroporto. Foi bom ver minha família, avós, tios, primos. Cheguei em grande estilo, toda chique. Eu estava vestida com uma calça colada de couro, um espartilho que eu sempre usava por fora da blusa para marcar a minha cintura e botas bem altas. Levei presentes para todos, foi uma festa. Me hospedaram na casa da minha avó, onde minha mãe também estava. Eu cheguei pela manhã. À noite eu já estava quebrada, queria descansar, me deitar. Mas minha avó avisou que ninguém faltasse ao culto às 7 horas no terreiro. O terreiro era um pavilhão que havia ao lado da casa, onde a família se reunia em dia de festa. Eu não entendi nada. Mesmo assim, fui para o quarto, tomei um banho, deitei um pouco e fiquei lá pensando na vida. Foi quando minha mãe bateu na porta. Eu disse que ela podia entrar. Ela entrou e veio ao meu encontro. Me pegou pelas mãos e começou a chorar. Me pediu perdão. Disse que era a culpada por eu estar naquela vida. Me pediu perdão por ter me deixado ficar na casa daquela mulher, por ter me pedido aquele favor que destruiu a minha vida. Naquele momento, eu também comecei a chorar. As lágrimas caíram à vontade e pareciam lágrimas antigas, velhas, de tantos anos atrás, que eu queria há tanto tempo derramar. Aquele pedido de perdão da minha mãe quebrou um pouco meu coração. Meu coração que era tão duro, que não permitia que ninguém entrasse, que não permitia que eu sentisse sentimento nenhum por ninguém. Mas por algum motivo eu não consegui dizer à minha mãe que a perdoava. Eu não conseguia perdoá-la. Eu comecei a sentir uma raiva dela. Então puxei as minhas mãos e disse: é muito fácil você me pedir perdão agora, quando nós já chegamos a essa altura do campeonato, quando não tem mais volta. E pedi que ela saísse do quarto. E ela saiu. Fiquei mais um tempo deitada na cama, chorando. Depois enxuguei as lágrimas e desci para o terreiro. Quando cheguei lá, vi muita gente, muitos convidados, pessoas que eu não conhecia. Um homem de paletó arrumando uns fios, caixas de som, mulheres de saias longas. Minha mãe pediu para que eu sentasse do lado dela. E para não fazer desfeita, eu sentei. E então comecei a falar com ela. E aí, cadê o Jesus, seu namorado? Ele não veio? Eu quero conhecer. Ela respondeu, sorrindo: você vai conhecer, minha filha. E esse monte de gente, mãe, é para quê? Ela respondeu de novo: é para cantar para Jesus. Eu olhei para ela assustada e falei: nossa, como ele é ilustre. E ela disse: ele é ilustre. E ele também quer lhe conhecer. E ele me disse que já tem falado com você, mas você não para falar com ele. Não abre seu coração. Nessa hora foi que eu lembrei da voz que andava me chamando e percebi que a coisa ali era espiritual. Uma força então começou a me impelir a sair dali, mas minha mãe segurou minha mão e me fez ficar.
Mas eu fiquei petrificada, não conseguia me mexer. O povo terminou de se organizar e começou a cantar. Ao ouvir aquelas músicas, eu comecei a sentir raiva. Depois eu comecei a sentir nojo, repulsa. Eu queria sair correndo de qualquer jeito. Houve uma hora em que eu não sei se eu estava delirando, mas eu me via em pé, xingando aquele povo, dizendo que aquilo tudo era mentira. Então eu percebi que estava passando mal, estava tudo rodando. Eu me lembro de estar de joelhos e aquele povo todo em volta de mim, gritando, dizendo: sai, sai, sai. Eu comecei a vomitar. Foi quando senti uma mão enorme de um homem na minha cabeça e esse homem disse: sai em nome de Jesus. Nesse momento eu me vi no ar, acima do meu corpo, e lá de cima, flutuando, eu via meu corpo no chão e eles orando por mim, com as mãos estendidas. Eu vi sombras que saíam do meu corpo à medida que eles ordenavam. Um dado momento, aquele homem disse: sai, legião que leva esse corpo a se prostituir, espírito de devassidão, espírito de rebeldia. E depois ele disse o nome do espírito. E eu o vi sair de mim. Vi um demônio horrível que saía gritando de ódio, furioso, e ia embora. Nessa hora eu abri os olhos e já estava novamente dentro do meu corpo. Tudo rodava. Me sentaram numa cadeira. Eu estava tonta, fraca, totalmente sem forças. Mas eu me sentia leve e eu chorava. Chorava muito. Eu só queria chorar. Uma paz estava reinando em mim. Eu pedi perdão à minha mãe e também a perdoei. Fiquei o culto todo abraçada com ela, chorando. Então o culto terminou. Os crentes me cumprimentaram com a paz do Senhor e eu fiquei ali, fiquei horas com minha família, ouvindo como eles haviam se tornado crentes. Minha avó me contou que depois que nós partimos de lá para o Rio de Janeiro, ela conheceu alguém que pregou Jesus para ela e ela o aceitou. E aí começou a orar pela sua família e Jesus começou a trazer um por um dos filhos dela. Minha mãe disse que há anos, desde que ela havia voltado do Rio de Janeiro para lá e aceitado a Jesus, que todos eles estavam orando por mim, pedindo que Deus me levasse de volta e me libertasse. E ele o fez. Até meus irmãos que ficaram no Rio de Janeiro eram cristãos e eu nem sabia, de tanto que eu havia me isolado da minha família. Mas Jesus me levou de volta para casa e me libertou. No dia seguinte, joguei tudo o que eu havia trazido na mala no lixo, inclusive cigarros e bebidas. Eu pude recomeçar minha vida naquele lugar. Prometi a Jesus que daria o resto da minha vida a serviço dele. Ele me limpou, me purificou, me transformou e me tornou em nova criatura. Eu, que já estava pensando que não havia mais jeito para mim, que eu não tinha mais família e estava sozinha no mundo, agora estava ali de volta, junto com os meus, e era aceita, totalmente aceita, parecia um sonho. Algum tempo depois, Jesus me enviou um varão, que ouviu eu contar tudo sobre o meu passado e mesmo assim me amou e se casou comigo. É um homem de oração. Eu glorifico a Deus que me resgatou da imundície em que eu vivia e hoje eu sou uma mulher digna, honrada e grata ao meu Salvador. Eu oro pelas pessoas feridas, pelas pessoas magoadas pela vida, que o inimigo engana para laçar. Eu oro pelas jovens perdidas, abusadas, que o Senhor venha a resgatar e restaurar as vidas e as famílias. E esse testemunho é para provar que não há poço tão profundo que Deus não possa resgatar alguém de lá. Amém? Eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade de contar o meu testemunho. Em nome de Jesus.